Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você está no Eureka na TV. Você que está se preparando para o seu vestibular, para a sua prova do Enem, ou você que gosta de conhecimento, gosta de assuntos de cultura geral, aqui conosco. E sempre estamos trabalhando um tema interessante para você. Sempre esse horário, das 5h30 às 6 horas da tarde. E também você nos encontra no sábado à tarde, os repetecos dos programas que correram durante a semana. Mas nós também estamos na rádio. Meu amigão Toniolo já está aqui comigo. Toniolo, qual é o horário que o pessoal nos encontra também na rádio? Bom, na rádio, 2 momentos, né? Primeiro, pela manhã, por volta aí entre 10 para as 7 e 7 horas da manhã, 5 minutinhos de programa Eureka no rádio. E o repeteco do programa à noite, entre 10 para as 11 e 11 horas, estamos lá. Eu, o professor Marlos, professor Laércio, né, e o meu amigo professor Oswaldo, debatendo os diversos assuntos relacionados à educação. Exato. Vai E adiante. os nossos programas de televisão, se você perdeu aqui e não conseguiu assistir a reprise no sábado, entre no YouTube, Instituto Educacional Eureka Educa-me Brasil. Digita lá, Instituto Educacional Eureka, já vai aparecer o nosso canal, se inscreva no canal, assista os vídeos, curta, comente, faça críticas, caso você ache necessário, façam críticas, nós estaremos interagindo com vocês lá. E por favor, vai lá, se inscreve no canal, né? Faça os comentários, por favor, se inscreva, vamos crescer lá, nos ajude a fazer o canal crescer, nos ajude lá, sei que posso contar com você. Toniolo, nós estamos aí ao longo de 2 programas, né? E agora estamos indo para o terceiro. É que a gente está fazendo uma análise de um período bem importante da nossa história, né? Que é justamente a reforma protestante ou reforma religiosa, né? Um momento muito importante ali da passagem da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, onde nós temos a transformação do pensamento do homem, né? Desse pensamento que vai se tornar menos voltado para Deus, para o teocentrismo e mais voltado para o laico, né? Para o mundano, com o racional, o antropocentrismo. E aí nós temos essa mudança de mentalidade e toda uma série de críticas que já estavam em andamento em relação à Igreja Católica e que, se você não acompanhou, dê uma olhadinha lá no YouTube, por exemplo, nos nossos 2 programas anteriores que falamos sobre isso. Aí nós falamos sobre as críticas à Igreja Católica e também falamos sobre os 2 primeiros reformadores, né? O Martinho Lutero e Calvino. Esses 2 reformadores que vão trazer um novo pensamento a respeito da religiosidade. Primeiro Lutero, com todas as suas críticas em relação à Igreja Católica, né? Principalmente com relação às indulgências, a questão da compra do perdão ao pecado e também outras críticas que ele vai fazer nas chamadas 95 teses. Depois vem João Calvino, que também vai fazer toda uma série de críticas em relação à igreja, e esses 2 vão acabar criando suas novas igrejas, né? Lutero, porque acabou excomungado, Calvino, porque vai tomar um novo rumo a partir daí e trazer a igreja calvinista, digamos assim, que para os ingleses é chamada de puritana, para os escoceses chamada de presbiteriana e para os franceses chamada de huguenote, né? Que nós temos aí essas 3 variações a partir do pensamento calvinista. Mas, dando sequência, agora nós vamos começar falando na terceira reforma, isto é, no terceiro reformador da igreja, daquele que vai fazer surgir uma nova igreja, que é justamente a igreja anglicana, que surge a partir de Henrique VIII. E sabe, Toniolo, eu costumo dizer que o surgimento da igreja anglicana, a reforma anglicana, é a única das reformas religiosas, grave isso, a única das reformas religiosas que não teve motivo religioso. Não teve um líder religioso. Exatamente. O líder da reforma é o próprio líder do Estado.
O líder do Estado vai ser o líder dessa reforma, diferente das anteriores. Agora, a gente não pode também encarar aqui a igreja, a religião anglicana, como se o interesse que existia do Henrique VIII somente de se separar. Não, foi criada a religião somente com esse objetivo. Às vezes, uma visão mais simplista acaba cometendo esse erro. Não é. Nós sabemos que quem vai romper mesmo é Martinho Lutero. Ele vai romper muito com a Igreja Católica, né? Ele é extremamente intelectualizado, ele consegue fazer, né, a sua revolução. Ele é o intelectual orgânico da sua revolução, né? Agora, o Henrique VIII, ele já vai aproveitar esse momento, né? Porque, como o Oswaldo disse na abertura aqui, tudo que está acontecendo é decorrente de um período, né? A queda do feudalismo, a queda da Idade Média, né? O surgimento do humanismo, o retorno do humanismo, né? Aí logo em seguida vai vir o Renascimento, né? O início do mercantilismo. Está tudo num contexto, mas é fruto, né? de um processo. Quando você fala em feudalismo, o feudalismo é um processo, uma característica social e econômica e política vivida na Europa Ocidental entre os séculos 9 e 11. Ele não é do século V ou século XV. É claro que existiam características, mas o auge do feudalismo é do século 9 ao 11. A partir do 12 começam transformações, mas essas transformações são longas. Exato. E como você falou, quer dizer, não há um pensamento religioso efetivo que vai determinar a formação da igreja anglicana, né? Inclusive, quem, no final das contas, vai dar um formato, uma doutrina, inclusive para a igreja anglicana, criada por Henrique VIII, vai ser justamente a filha dele, a Elizabeth I, que vai montar uma doutrina que é uma mistura de elementos católicos com elementos protestantes. Mas o que faz Henrique VIII criar a nova igreja, a igreja anglicana? Nós temos aí, como você mesmo falou, motivos políticos, motivos econômicos e também temos o motivo pessoal do nosso amigo Henrique VIII, né? Mas o motivo político é a própria questão que vai começando a surgir de poder, né? Henrique VIII não quer mais sentir o poder da igreja sobre ele. A igreja influenciando nos rumos da Inglaterra, nas decisões dele enquanto rei. Ele é um rei que quer se pôr como um rei absolutista, um rei de poder. Ele comanda a sua nação. E não tem que estar, como a gente diz no grosso modo, né, pedindo pinico para o Papa, né? Quer dizer, não. Só que a Inglaterra, ela tinha um vínculo muito grande com a igreja católica. Sim. Então, esse processo para ele também não foi fácil. Dizer, não, vamos criar uma igreja nova e está tudo tranquilo, vamos. Não é assim, né? Ele tem que preparar o terreno ali para que ele possa romper com a igreja católica. E aí, isso ele fez muito bem, né? Por caso contrário, ele não teria conseguido. Então, só vamos mostrar ali o slide, meu amigo Kleber, meu amigão, vamos lá mostrar. Então, temos ali, ó. Como eu falei, sair da influência do Papa, né? É um ponto fundamental. E o interesse nos bens, nas posses da igreja dentro da Inglaterra, né? Havia esse interesse. Inclusive, quando ele rompe com a Igreja Católica, uma das atitudes dele vai ser justamente tomar as posses da igreja dentro da Inglaterra. Tanto que até hoje, se você viajar para a Inglaterra e viajar para o interior da Inglaterra, você encontra ainda algumas ruínas de antigas abadias, de antigos mosteiros, porque quando ele tomou essas posses, ele vai acabar, em muitos casos, vendendo para alguns nobres ou uma nova nobreza que vai surgir, advinda da burguesia, né? Que alguns burgueses vão comprar esses territórios, essas terras que pertenciam à igreja, daí surge uma nova nobreza, digamos assim, chamada de cavaleiros, que vai surgir a partir daí e que ela se faz a partir dessas posses que saíram das mãos da igreja. E eles não tinham nenhum interesse em fazer a manutenção dos antigos prédios pertencentes à igreja. Sim. Então os mosteiros que estavam ali, as igrejas, os monastérios, acabam em ruínas, porque eles querem em outro sentido, né? Eles querem para o lucro, então eles não vão estar preocupados com os prédios da igreja. Então, a partir daí, você tem esses dois motivos iniciais, que seria o primeiro político, sair da influência do Papa, e o segundo motivo econômico, que seria justamente o olho sobre os bens da igreja
dentro da Inglaterra. Daí o confisco desses bens quando ele rompe com o Papa. Mas é claro, né? Tudo isso também saiu, digamos assim, de uma gotinha d'água, que seria o aspecto pessoal, né? Sim, sim. O aspecto pessoal contou muito. Ele tinha um objetivo, um sonho de ter um filho homem. E aí, quando não teve, não foi agraciado com o filho homem, ele colocou a culpa em quem? Na mulher. Então, ela não me deu um filho homem. Que era isso que era feito na época, né? E não só por ele. Essa era a ideia da época. Se o cara não teve filho, é porque a mulher veio com defeito de fabricação. Exato. E aí ele precisava... Ridículo, né? Mas era o pensamento. Trocar a esposa para tentar ter um filho homem. Tanto que ele trocou a esposa e a segunda esposa também não lhe deu um filho homem. Posteriormente ele teve um filho homem, mas morreu muito cedo. Porque justamente ele era casado com a Catarina de Aragão, né? Que era a filha da rainha Isabel de Castela e do rei Fernando. Ele casa com a Catarina de Aragão e a Catarina de Aragão não lhe dá filhos, né? E ao mesmo tempo ele começa a ter um caso com a Ana Bolena, né? E no final das contas ele queria se separar da Catarina de Aragão para casar com a Ana Bolena. E ele não conseguiu nem a anulação do casamento, porque ele tentou, porque ela não dava filhos para ele, e também não conseguiu a separação. Aí ele ficou bravo, quer saber de uma coisa? Tchau e bênção. Você não pode separar os fatores, né? Seja o econômico, o político e o pessoal. Né? Tudo influenciou para que ele rompesse com a Igreja Católica. Quem sabe se a Igreja Católica tivesse dito, não, nós vamos autorizar aí, né, que a sua separação, né, ele já tinha argumentado essa situação, né, ela não me deu filhos, ela não cumpriu o seu papel de esposa. E eu sou um rei, eu preciso ter um herdeiro, eu preciso de alguém que assuma o trono. Né? Aí ele vai ter uma filho, que era o costume da época. Né? E ele vai ter a filha, e é uma coisa incrível, porque a filha dele era extremamente competente, né? São pessoas extremamente capazes. A gente fala dessas mulheres, mas elas vinham de famílias muito poderosas. Sim, mulheres como a rainha Isabel de Castela, Elizabeth I, filha dele, são figuras de enorme destaque na história e de poder, de força. Claro, a imperatriz Leopoldina aqui no Brasil, extremamente intelectualizada, uma pessoa, eu gosto muito do eu comento dela aqui, mas ela chegou ao Brasil assim muito bem preparada para exercer o cargo de imperatriz. Né? Então, melhor preparada até que o próprio imperador. Muito mais melhor preparada que o próprio imperador. O Dom Pedro I, ele não era uma pessoa burra. O Dom Pedro I é burro, mas ele não era preparado. De maneira nenhuma. Né? Agora, não é aquilo que nós poderíamos chamar de um estadista, de maneira nenhuma. Não, de maneira alguma. E até, nós já comentamos aqui isso, quando o Dom Pedro I perde a esposa, né, e depois ele deixa o filho aqui no Brasil, ele mandava cartas e ele sempre se preocupou com a formação do filho, porque ele percebeu o quanto era importante. Ele percebeu o quanto, né, esse apoio que ele tinha da esposa fez falta. Né? Então lá naquela época o contexto, né, era muito próximo de não ter dado o filho e isso era culpa da mulher. E aí ele já aproveita... Mas nós vamos voltar nesse tema. Daqui a pouco nós vamos voltar, vamos fazer um intervalinho, tá? Daqui a pouco a gente volta seguindo com esse tema da reforma protestante, com a reforma anglicana de Henrique VIII, tá? Daqui a pouquinho, faça o seu xixizinho, tome uma aguinha, dê uns minutinhos, estaremos de volta. Olá, estamos de volta. Tomou essa aguinha? Fez seu xixizinho? Jóia, então tá tranquilo agora. Tá na poltrona, tranquilo, jogado no sofá, tranquilo, com os pezão pra cima. Tá sensacional, né? Tá tomando um chazinho, uma aguinha? Não. Ó, bebida alcoólica, cuidado, hein? Bebida alcoólica, apesar que também vai bem. Mas, Toniolo, estamos falando da Inquisição, Toniolo. E eu tava comentando certas coisas que foram mistificadas que a gente tem que ir, né, quebrando. Como eu disse, a Inquisição podia pegar cristãos. Mas o que ela fazia muitas vezes? Ela forçava a conversão. Por exemplo, ela chegava para um judeu, para os judeus, né, e dizia para os judeus, olha, vocês vão ser expulsos, como aconteceu na Espanha, várias expulsões. Sim. E aí vocês vão ser expulsos. Aí o judeu, claro, não, vai para um pouquinho, tudo que é meu está aqui, meu negócio está aqui, tudo que é meu está aqui, a minha sobrevivência está aqui. Como é que eu faço para não ser expulso? Te converte a cristão.
né? E aí alguns acabavam caindo na armadilha. Você ficavam expostos à Inquisição. Certo, na hora que ele caía na armadilha, ele se converteu. Aí ele passava a ser grave cristão novo. Cristão novo é ex-judeu, tá, gente? Cristão novo. E ele já era visto como alguém que não é muito confiável. E qualquer coisa, digamos, que ele fizesse e que fosse visto como uma prática judaica, danou-se para ele. Porque agora ele era um cristão que continuava com práticas judaicas. Danou-se. Agora sim, ele pode ser puxado para dentro dos tribunais da Inquisição. E você vai ter, então, esses cristãos novos. Inclusive, Toniolo, de uma outra viagem que eu fiz, eu estive na cidade de Toledo, que é uma cidade bem medieval, né, que nós temos na Espanha, e eu entrei na Catedral de Toledo. E eu confesso para você que está nos assistindo, para você que me arrepiei, cara. Porque, de repente, eu estava dentro da catedral e eu vi um cantinho que tinha algumas cadeiras, uns banquinhos de igreja e um gradeado por fora. E eu olhei aquilo, né? Toda a igreja aqui e aquele cantinho com aquele gradeado e banquinhos lá dentro. E eu me aproximei para ver o que era. Quando eu me aproximei, eu vi a plaquinha. E a plaquinha dizia o quê? Cristãos novos. Era ali atrás daquela gradezinha para não se misturarem com os antigos cristãos dignos, que ficavam os cristãos novos, aqueles recém-convertidos, né? Ficavam ali, separados do resto da audiência dentro da igreja. Como aconteceu aqui com nossos escravos, né? Também tinham que ouvir a missa, mas não podiam, né, exatamente, frequentar o mesmo ambiente, né? E isso acabou trazendo dentro da Espanha, principalmente dentro da Espanha, o que eles chamavam de problema dos falsos conversos, que era justamente aquele judeu que se convertia, mas que continuava com alguma prática judaica, né? Que não se e convertia, talvez até tivesse se convertido totalmente, mas eles vão acusar de prática judaica por alguma coisa, né? Por exemplo, comeu um pão sem fermento, né? Comeu pão sem fermento, que é o pão ázimo, pão sem fermento, né? Não, isso aí é prática judaica. Nossa, danou-se, não pode comer, né? Certamente é envolvido em vários interesses políticos, né, da época. Quando nós falamos em Inquisição, a Inquisição ela foi criada para atuar em toda a Europa ali, né, na Europa Ocidental. No entanto, ela vai se concentrar, né, em Portugal e na Espanha. Vamos trazer o próximo slide, que você já comenta em cima do slide, inclusive. Olha lá, ali justamente, olha lá. Como os reis católicos, o rei Isabel e Fernando, e depois o rei de Portugal pediram a Inquisição. Eles vão solicitar, mas a criação dela era para ser universal. É que esses né, estados, no caso, eles vão reivindicar, porque também isso é uma força que eles têm, que os religiosos dali, né, vão utilizar-se disso para manter, né, o seu poder. E aí, é claro, né, você vai ver todas essas práticas da Inquisição, ela vai estar sempre exemplos ali na Espanha e em Portugal. Geralmente mais até na Espanha do que em Portugal. Sim, exatamente. Não, ela foi mais forte, sem dúvida nenhuma, foi na Espanha, foi mais terrível, né? Foi justamente na Espanha. Em Portugal, porque inclusive a Espanha, né, ela vai ter a sua Inquisição, mas vai ter 3 tribunais de Inquisição espalhados pelas colônias. Portugal não vai ter tribunais da Inquisição nas colônias. O que Portugal vai fazer? Visitações, né? Então, volta e meia vem uma visitação ao Brasil de inquisidores que vão estar ouvindo queixas, vão estar ouvindo denúncias, né? Para depois tomar a devida ação a respeito daquelas denúncias. Por exemplo, uma coisa que preocupava muito ao brasileirinho aqui, ou ao portuguesinho que estava aqui no Brasil, era quando chegava um navio de Portugal. Por quê? Porque nesse navio de Portugal podia vir uma cartinha para você que era uma convocação da Inquisição, de alguma denúncia que foi recebida lá. Aí você tinha que pegar a tua malinha e ir para Portugal atender o chamado da Inquisição. Aí você poderia dizer assim para mim, só não ir, fica aqui. Bom, então eu sugiro para o sujeito seguinte, se enfia pelo mato e desaparece, porque se eles te buscarem,
meu filho, Vai ser condenado. vai ser complicado você explicar. E dentro disso, vamos para o próximo slide ali, nós temos o maior dos inquisidores. Maior, que eu digo, o mais temido. Esse cara, inclusive, se formaram lendas em volta dele, que foi o Tomás de Torquemada, o Gran Inquisidor da Espanha. Ele era o chefe, foi durante um bom tempo o chefe maior da Inquisição dentro da Espanha. Diz que o mais terrível, o mais maldoso, digamos assim, até porque ele era filho de conversos. E havia isso também, você como um filho de conversos, como um neto de conversos, que eram ex-judeus, portanto, né? Você tinha toda uma preocupação em provar a tua devoção ao catolicismo. E ele, como um monge responsável pela Inquisição, qual seria a forma dele provar com maior veemência a dedicação dele ao catolicismo? Ser o mais severo de todos na hora dos julgamentos, na hora das condenações, né? Para ficar inquestionável, né? Para ficar inquestionável o posicionamento dele. Tanto que muitas vezes eram conversos que denunciavam outros conversos. Porque a partir daí ele se fortalecia. Sim, sim. Olha, eu vi ali errado, eu estou denunciando, né? Então havia todo um aparato. Porque, na verdade, a Inquisição vai ser, de certa forma, uma indústria, né? Sim. Uma indústria que vai gerar dinheiro para muita gente, porque veja, você vai ter toda uma prisão para eles, que vai ser mantida com carcereiros que vão ganhar sua vida ali. Você vai ter carrascos que vão ganhar sua vida ali, os torturadores e tudo mais. Você vai ter médicos, porque todas as sessões de tortura, elas eram feitas com o médico acompanhando. Porque era o médico que dizia, pode continuar, não pode continuar com a tortura. Não, dá um tempo, dá uns dias para ele descansar, volta depois, né? Você tinha escriturar, ficavam lá anotando tudo que o cara... Tanto que até hoje você pode ir à Espanha e você pega todos os autos da fé para ler. O cara que ficava anotando tudo que era feito ali, tudo direitinho. Havia depois, nos próprios autos da fé, como vocês viram no primeiro slide, mostrava lá como foi feito o julgamento, depois as próprias sessões de queima de pessoas, tudo isso era como uma festividade de igreja. O duro que às vezes não adiantava, o cara podia admitir o pecado, né? Confessar. Então, eu vou ser torturado, eu vou confessar já, né? Mas ele não escapava, né? Sim. Da penalidade que já estava imposta a ele. E são penalidades terríveis, né? São coisas absurdas. Ele não foi condenado à morte, mas ele foi condenado a uma determinada tortura. Mas algumas torturas, elas conduziam à morte. Sim. Né? Não sei se você vai mostrar alguns slides Havia o aqui. cuidado nesse sentido, né? De não levar o sujeito à Sim, morte. porque Porque ele não também... pode, digamos assim, ele não pode morrer de julgamento, né? Porque fica meio complicado. Sim. Né? Morreu de julgamento, não pode, né? Não, mas existia o médico. Mas o médico não é como o médico que é hoje. Né? Claro, lógico. Ele só vai avaliar. Eu acho que não vai morrer. Mas não existia uma anestesia para dar para o cidadão alguma coisa que acalmasse a dor depois daquele período. Então, de um momento para outro, quem estava sendo, né, inquirido, torturado... Exatamente. Até vamos pular um pouquinho, vamos para as imagens ali, só para a gente dar uma passadinha pelas imagens. Vamos lá, Kleber? Aí, por exemplo, o que era? Aí era a investigação da bruxa. Porque era necessário despir a pessoa e examiná-la por inteiro, para ver se ela não tinha algum tipo de amuleto escondido pelo corpo ou até por baixo da pele. Então eles tinham que fazer uma... Justamente por isso ele está cutucando ali, você pode ver, né? Que ele está procurando algum tipo de amuleto, alguma coisa que a pessoa tenha, ou algum tipo de marca que a identifique, de repente, como um ser do demônio. Né? Então, toda essa investigação. Aí nós temos o julgamento do Galileu, né? Galileu, que foi julgado, quer dizer, foi julgado, mas ele negou tudo e saiu correndo, né? Em compensação, Giordano Bruno não negou e acabou na fogueira. Né? Acabou na fogueira. Depois nós temos aí, né, o quadro que é a fuga de uma herege, né, a ruída de uma herege, de 1559. Vocês podem ver que ela está com a roupa do São Benito ali, ó, aquelas figurinhas de demônio ali. Vamos mais adiante um pouquinho?
Aí nós temos algumas das torturas, que era, por exemplo, afogar a pessoa com a água ali e tal, né? Mais adiante nós temos... E aqui, Toniolo, aqui é interessante o seguinte, não caia na enganação dessa imagem, tá? Não caia você que está assistindo. Não seriam lavaredas lá embaixo. Lavaredas é porque para pintura fica melhor, né? Ficar mais destaque. Na verdade, seriam brasas. Para queimar os poucos. Porque se fosse lavaredas, o crepitar da lavareda alcançaria teu corpo. E você urraria de dor e não contaria nada. Não adiantava de coisa nenhuma. E eles querem que você conte. Porque tinha isso também. A tua culpa, o que você era acusado, não era dito para você. Você que tinha que dizer a tua culpa. Tem uma tortura que eles colocavam um pote, um balde na barriga ali, e dentro desse pote um rato. Havia algumas práticas mais... Ali. Aí o que acontece? O rato começa a esquentar e ele começa a querer fugir. Não tinha como ele, né, romper ali o balde, ali, o pote que estava ali. Ele começava a morder e tentar fugir. Eram casos bem raros em que eles utilizavam esse tipo de coisa, mas chegavam a fazer. Mas aí o que acontece? Você colocou ali, sim, imagina. Né? Confessa qualquer coisa, né, bicho? Sim. Até eu pergunto pro cara, o que tu quer que eu confesse? Claro, só confessa. E outra, demora, é a mesma coisa. Você foi jogado na fogueira, vai morrer. Sim, né? sim. Eu acho que a fogueira ali é das torturas... E tem uma coisinha interessante em relação à fogueira, que é o seguinte, você podia ir de duas formas para a fogueira, vivo ou morto. Como assim? Se você não aceitasse tua culpa, e não confessasse, e não aceitasse, você ia vivo. Queimado vivo. Se você aceitasse tua culpa, você, pouquinho antes de ir para a fogueira, eles te matavam. E aí queimavam só o teu corpo. E a forma mais habitual era um garrote ou estrangulamento. E aí você depois era colocado na fogueira, mas pelo menos já ia morto, né? O que, por mais incrível que possa parecer, era um refresco. Já era um consolo. Já era um refresco. Vamos parando por aqui, Toniolo? Sim, vamos parando por aqui? Tempo, né? Então, voltamos a conversar com você no nosso próximo programa. Correu rápido esse, cara. Correu rápido. A Inquisição é um assunto bem interessante e cheio de detalhezinhos. Voltamos no próximo programa. Bye, bye.